professor? Consegue-me ouvir? Olá, boa tarde, professora. Ok. Sim, sim, consigo. Deixa-me só mudar um... Todos aqui enviaram umas coisas. Ok. Ok, o que eu queria abordar contigo hoje era principalmente os diferentes tipos de tecidos, Sim. ok? Porque antes de falarmos de histologia, hum, ou de técnicas de citologia envolvendo citoquímica e imunocitoquímica, nós temos que abordar a parte dos tecidos, está bem? Sim, está bem. Porque se eu abordar contigo a imunocitoquímica sem tu saberes o que é que atua em diferentes tipos de tecidos, Uhum. hum, não vai resultar, ok? Pronto, Ok. então, nós hoje vamos tentar abordar os vários tipos de tecidos todos, está bem? Uhum. O, desde os cartilagíneos, epiteliais e musculares. Tu chegaste a Sim. dar? Sim. Uhum. Pronto, eu só estou aqui à espera que isto descarregue. Só aqui um segundo. Ok. Ok.
Ok. Entretanto, enquanto isto está a carregar, porque eu já te enviei pelo WhatsApp, só que como eles são grandes, Ah, ok. demora um bocadinho de os ver. Ok. Antes disso, o que é que tu sabes de tecidos? O que é que, por exemplo, se eu te perguntar sobre tecidos Uhum. epiteliais, o que é que tu me sabes dizer? Ah, então, temos então dois tipos de tecidos epiteliais, de revestimento e glandular. Ah, Uhum. e dentro do revestimento temos então dois tipos, que é ah, o simples e o estratificado. E dentro do simples estratificado também temos o tipo, ah, como é que chama? O cúbico, cilíndrico ah, e depois como é que chama? O pavimentoso, sim. Uhum. Ah, e mais. Dentro da glandular temos tipo então dois tipos que é de tubular e acinosa. Pode ser Uhum. ramificada ou não. Muito bem. E mais. Estás-me a dizer isso de cor? Assim de cor. Muito bom, ok. Sim, Sim. sim, é isso. Aham. E diz-me uma coisa, Sim, se sim. eu te disser assim, se eu te falar em tecido elástico, isto está associado com o quê? Tecido elástico associado com tecido conjuntivo. Pô. Sim. E se eu te disser tecido ósseo? Tecido ósseo, também conjuntivo. Ok. Ou seja, e se eu te disser laço Ou ou laço. denso? Claro. Isto também é conjuntivo, né? Tecido Bem, conjuntivo laço tem, sim. atenção, tu dentro destes tipos de tecido conjuntivo, Sim, tu tens diferentes tipos de funções. sim. Se eu te disser ósseo ou cartilagina, estamos a falar do tecido conjuntivo de suporte. Porque depois De dentro dos suporte, tecidos sim. conjuntivos, não sei se tu chegaste a falar, Uhum. existem vários tipos. Há o tecido conjuntivo, o propriamente dito, tem esse nome. Sim, propriamente dito, sim. Que é Depois o. tens o tecido conjuntivo de propriedades especiais, falaste disso? Que é o tecido elástico, o reticular, Sim, sim, o sim. músculo Articular, embrionário e adiposo, e isto o também. adiposo. Sim. E depois tens ainda o tecido de suporte, que é o cartilagino e ósseo. Ok? Sim. Pronto. Eu não sei se tu. Ok, ainda está a carregar. Ok. Falta aqui só um tempinho. Ok. Ahm, Deixa-me só ver se isto está tudo bem. Tá. Aqui isto está a carregar, então pronto. Deixa-me só ver quanto tempo falta para tu veres. É. O primeiro, que é o que nós vamos falar, eu queria Uhum. falar contigo do cartilagíneo. Cartilagina, Ahm, ok. tu ainda não consegues ver, pois não? Isso ainda não Ah, carregou. não. Ainda não recebi nada. Vou voltar só aqui a enviar isto. Ok, e a nível de tecido muscular, o que é que tu me sabes dizer? Muscular, então temos três tipos, que é o esquelético, cardíaco e liso. Ah, quando o esquelético, então Acho que já temos recebeste agora, tudo. deixa-me ver. Sim, já recebi, já recebi. O Ok. muscular, o cartilagíneo e sim, os tipos Uhum. epiteliais e conjuntivo. Yeah. Vamos começar com o cartilagíneo, está bem? Que é o do meio. Mas estavas-me a dizer, Cartilagíneo. dentro muscular, o que é que tu sabias? Que tipo, em relação aos números de núcleos, são tipo multinuclear, comparado com o cardíaco e liso, que podem ser então mono ou binuclear. E depois, mais, ah, nos movimentos tipo, como é que chama? Os movimentos
que nós contornamos. Como é que chama isto? Tipo, normalmente são os músculos esqueléticos que contraem, depois o cardíaco e liso, não, pelo contrário Ok. de esquelético, sim. E, e mais. Hum, assim de cor, acho que só sei isto. Não? Ok. Sim, sim. Já está bom. Uhum, Não te preocupes que está bom. uhum. Ok. Vamos, vamos começar com o cartilagíneo, está bem? Ok, só estou aqui a baixar. O Já. cartilagíneo e ósseo, Uhum. está bem? E tu podes partilhar na tela, eu deixo, está bem? Ok. Assim que tu até apontas para onde não estás a perceber. Espera aí que tenho que te dar a permissão. Não sei se é isso que estavas aí a Sim, sim, ver. é isso. Ok. Oh, não é isso. Só um momento. Aqui. Não consegues? Já Ok. consegui. Eu partilhei o errado. Ok, ok, já consegui. Consegues, Miquel, Ok, pôr, ok, ok. Tinha o microfone desligado. Ok, já está. consegues Uhum. pôr em grande ali na setinha? Isto. Sim, 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 já está. Ok. Uhum. Ótimo, então. Pronto. A começar nos tecidos conjuntivos de suporte, ok? Sim. Nós, nós quando estamos a falar de tecidos conjuntivos, já há vários tipos também. Uhum. Mas nos tecidos conjuntivos de suporte, tu tens o tecido cartilagíneo e o tecido ósseo, Sim, ok? São dois tipos de tecido. sim. E o que é o tecido cartilagíneo barra cartilaginoso? É um tipo de Ah, tecido conjuntivo, sim. ok? Tecido Pronto, conjuntivo, é isso sim. que vamos abordar e depois vamos falar do tecido ósseo, tá bem? Uhum. Começando pelo tecido cartilagíneo, podes avançar. Ok. O tecido deste tipo, Sim. digamos, ele tem uma matriz, tem Uhum. determinadas células e tem uma coisa chamada pericôndrio. Já ouviste Sim. falar disso? Pronto. Pericôndrio, Na matriz sim. tu tens um complexo de mucopolissacarídeos, que formam então Uhum. isso que é o facto de ser cartilagíneo, está bem? Sim. As células deste tipo de tecido são os condrócitos, o nome Sim. disto tudo, está bem? Uhum. E depois tens o pericôndrio, que é o quê? É uma camada de tecido conjuntivo, ah, que é irrigada por vasos, ok? Sim. Pronto. A cartilagem, é uma nota que é sem vasos sanguíneos e Uhum. tem vasos linfáticos e nervos, Sim. ok? Sabias isso? Não. Ah, A cartilagem acho não que não. tem vasos sanguíneos, Não, realmente não. ok? Hum. Porque imagina, tu quando comes a Sim, sim, cartilagem, por sim. exemplo, de uma galinha, há Uhum. partes cartilaginosas, ou uma orelha de um porco, etc. Aquilo não tem vasos sanguíneos, como Sim, já isso também faz reparaste. sentido. Tipo, a nossa cartilagem também, quando nós tipo, mexemos tipo, tipo a perna, se calhar também não vai doer porque. Pera, esquece, esquece. Porque não há Ah, não, nervos, não, não é? o que estás a dizer? Sim, sim, é isso. Ok, pronto. Uhum. Depois então tu tens diferentes, e nós agora vamos especializar-nos, ok? Porque Ok. tu começaste o tecido, nós estamos a falar de tecidos conjuntivos de suporte, onde Uhum. tens o cartilagíneo e o ósseo. E agora Sim. vamos dentro do cartilagíneo, tu podes dividir o cartilagíneo em diferentes tipos, que é hialina, elástico ou fibroso, já ouviste falar? Sim. Já. Pronto, isto são os diferentes tipos de tecidos cartilagíneos. Isto está ao Uhum. máximo estruturado para não teres dúvidas. Vai, Sim. avança. Ui. As imagens que estão Sim. atrás são imagens relativas à cartilagem, está bem? Uhum. Pronto, a cartilagem mais abundante no corpo é deste tipo, hialina, ok? Sim. A nível embrionário, digamos, isto forma o primeiro esqueleto do embrião, está bem? Uhum. E depois isto é substituído por um tecido ósseo, mas isto, digamos, é a fase inicial daquilo aquilo que nós temos que é ossos, Sim. e é envolvida por um tecido conjuntivo denso, está bem? Sim. Está bem.
Pronto. A nível de estruturas, podes voltar para trás. Desculpa. A nível de estruturas, pronto, não tens dúvidas que, por exemplo, a parte pericondrial é a parte mais próxima do osso ou perto de quê? Peri. Pericondrial. Eu acho que é. Perto do osso. Não. Eu acho que é tipo. Em cima, se calhar. Tipo. Perto do osso não é o endo. Ou não tem nada a ver. O nome pode ajudar. Pericondrial. Peri Da quer profissão. dizer perto, ok? Uhum. E condrial quer dizer osso. Sim. Então, Tá essa bem, tá parte bem. é a parte Sim, encostada ao sim. osso. Ok? Ok, ok. Sim. Depois tens a matriz, depois tens uma parte mais afastada, que é o extremo oposto, que não tem nome, mas também não precisas saber, que é a parte, digamos, externa, ok? Ou Sim, seja, sim. mais afastada do centro do corpo, vamos dizer assim, Uhum. está bem? Mais próxima Ok, da pele. Hum, ok. a nível celular, por exemplo, tu na imagem da esquerda, na imagem da direita, estão as diferentes camadas, ok? E Uhum. alguns condrócitos aplicados. Por exemplo, na outra imagem consegues ver aquilo que é chamado de cartilagem, onde não há vasos sanguíneos. Se reparares na imagem da esquerda, onde diz cartilagem, tem uma chaveta. Se reparares na imagem, tem uma chaveta. Não, não, de lado, de lado. Na imagem esquerda, mas de lado. No lado direito da imagem esquerda. Direito. Aqui. Repara aí nas chavetas. Estás a ver chavetas? Ah, Desculpa, o Do que é que lado de são fora. chavetas mesmo? Em Lá de chavetas fora. é essas setas. Há uma seta que diz cartilagem. Cartilagem. Esta- Esta parte? esta- é isso tudo, ok? Isso chama-se uma Sim, chaveta. sim. Isso tudo. Tá bem, tá bem. Ok. É uma espécie de parênteses retos, mas com uma Ok. setinha. Ok, ok. Essa chaveta, isso representa a cartilagem, todo esse pedaço, ok? Uhum, uhum. E a parte mais perto do pericôndrio é a parte mais encostada ao osso e é Aqui. aquela que tem vasos sanguíneos, está bem? Tá bem. A parte mais afastada não tem vasos sanguíneos, está bem? Ok. Conseguiste perceber aí? Sim, sim, O consegui, esquema? consegui. Sim, Boa. consegui. Ah, pode avançar. Ok. Pronto, a nível de superfície da cartilagem, ela é ligeiramente elástica e lisa, Uhum, está bem? O que facilita o deslizamento dos diferentes ossos, das roldanas dos ossos, vamos chamar assim, está bem? uhum. Ok. E então, porquê? Porque essas zonas são formadas por dois tipos de cartilagem, a hialina e a elástica, Sim. ok? Pronto, e isto forma aquilo que é o pericôndrio. As funções do tecido cartilagino é super importante, não faço ideia se tu tens que saber isso também. Funções do tecido. Por exemplo, porquê que os tecidos cartilagíneos são importantes? Pronto, está aí escrito, não vale ler. Ahm, mas é porque eles são o suporte dos tecidos moles. O que são os tecidos moles, sabes? Os tecidos moles são, por exemplo, os órgãos que são moles, ou seja, tudo o que não é osso. Por exemplo, o fígado, ok? Os pulmões, por exemplo, os pulmões têm o externo e não só a proteger os tecidos moles e esses ossos são revestidos por cartilagem, ok? Pronto. Ahm, então, uma das funções principais é a proteção dos tecidos moles, o revestimento de superfícies articulares, que é, por exemplo, o fémur, etc. Ok? Facilita também o deslizamento dos ossos nas articulações, e é fundamental para a formação e crescimento dos ossos longos. Porquê? Porque é importante para os ossos longos. Porque se o osso terminasse sem porque imagina, na cartilagem, nos pericôndrios, os pericôndrios, o nome disto tudo, são estruturas que dão origem a osso. Côndrio é osso, ok? Ou seja, se os ossos fossem nas extremidades, já viste um osso alguma vez? Nas extremidades aquilo é um bocado diferente. É diferente porquê? Porque aquilo é cartilagem. E a cartilagem é que permite que o osso continue a crescer,
a crescer. Porquê? Porque se o osso acabasse em osso, digamos assim, em tecido ósseo, não existia formação de mais nada, porque não havia as tais células pericondriais que dão origem ao osso. Percebes o que eu estou a dizer? É, pode avançar, força. Pronto. Dentro da matriz, é formada por fibrilas de colagênio. Sabias isso? Ok? E proteoglicanos e glicoproteínas. O pericôndrio envolve as cartilagens hialina e elástica, ok? É formado por tecido conjuntivo denso, isso é super importante saber, muito rico em fibras de colagênio, tem a função de nutrição e formação de novos condrócitos e é responsável por nutrição, oxigenação, etc. Tá bem? Os condrócitos em si, eles existem na periferia da cartilagem, os condrócitos, ok? E são mais pequenos com forma elíptica. Ou seja, os condrócitos os condrócitos estão aí exemplificados. Eles não têm uma forma tão cubular ou globular, mas têm uma forma mais elíptica, ou seja, são mais finos. Percebes o que eu estou a dizer? Ok. Uh, eu não sei se tu vais ter que identificar em imagens isto. Vais? Ok. Ok, pronto. Então é importante. O que eu estou a dizer é muito importante que consigas ver onde eu estou a dizer. Por exemplo, ah, do que eu estou a falar é onde está aquela estrela na imagem da direita. Pronto, essas zonas já são condrócitos, ok? Está bem? Pronto. É na periferia da cartilagem, ou seja, é quase a sair da cartilagem. Lembras-te na primeira imagem o que eu te mostrei? A chaveta da cartilagem, depois aparecia uma parte que é o pericôndrio, ok? Exato. Ou seja, naquela chaveta, o final da chaveta já tens os condrócitos, ok? Estás a ver aqui os condrócitos, aqui em grande, e são condroblastos. Os condrócitos estão mais em baixo. Não, não. Em baixo. Sim. Os condrócitos estão no sentido oposto ao pericôndrio, ok? É na periferia digamos, é na periferia do, da cartilagem, ou seja, é na zona mais próxima do osso. Tá bem? Por isso é que é o nome condrócitos. Porque os pericôndrios ainda estão fora da cartilagem, depois na cartilagem já começas a ter condroblastos e depois, quando estás perto do osso, começas a ter os condrócitos, está bem? Tem essa forma mais elíptica, ou seja, mais em forma de esfera, em forma de, em forma de lua, uma forma elíptica. Ok? Podes avançar. Pronto. A nível. Já estava. Ahm, podes só andar para trás, só para acabar. Pronto, os condrócitos ocupam todo o espaço das lacunas da matriz denominada condroplastos. Ah, pronto, os condrócitos é que produzem o colagênio, está bem? E na parte central da cartilagem ali, nos condrócitos são maiores. Faz sentido, não? Faz? Pronto, ok, tá. Então, depois tens histogénese da cartilagem hialina, ou seja, como é que a cartilagem hialina se forma? Falaste nisso? Ok, pronto. No embrião, o esboço da cartilagem forma-se a partir do mesênquima. Não sei se falaste a nível embrionário também, ok? O, o- eh, e basicamente, o que acontece, isto está por etapas, ok? Nas imagens, estás a ver da A, B, C, D, são como é que se forma a cartilagem hialina. Começa tudo com o arredondamento das células mesenquimatosas, chegaste a falar disso? Depois, a seguir a isso, há uma multiplicação dessas mesmas células. Depois existe, elas começam-se a aglomerar e isso já ganha o nome de condroblastos, tá bem? É uma fase inicial. E depois, na C e D, consegues ver a síntese da matriz pelos condroblastos. Depois há um espaçamento dos condroblastos, porque como a matriz começa a ser sintetizada, os condroblastos começam-se a afastar porque estão a produzir matriz essa que é formada por colagênio, está bem? E depois então tens a modificação dos condroblastos em condrócitos.
Pronto. E isto dá origem depois àquilo que é o pericôndrio. Porque eles estão a formar eles como estão a formar mesênquima, esse mesênquima depois no final dá o pericôndrio, tá bem? Alguma dúvida? Se tens alguma dúvida, não? Ok. Isto é como se forma a cartilagem hialina. Agora, outra coisa é como é que é feito o crescimento, ou seja, como é que os condroblastos eles crescem. Uma coisa é como é que se forma, outra coisa é como cresce, está bem? Portanto, há um crescimento intersticial que, é, que, que corresponde à primeira fase de vida da cartilagem, ou seja, as primeiras etapas. Depois, tu tens, nesse crescimento intersticial, é só mitoses, divisão mitótica de condrócitos, ou seja, há uma multiplicação. E a cartilagem hialina vai ficando mais rígida, deixando de ser viável o crescimento intersticial. Sabes o que é crescimento intersticial? É nos interstícios, ou seja, diz? É dentro da matriz. E depois tens o crescimento aposicional, ou seja, por oposição, que é células da camada mais profunda do pericôndrio multiplicam-se e diferenciam-se em condrócitos. Ah, ah, Tu tens dois tipos, tens a intersticial, que é basicamente os condrócitos estão-se a multiplicar, e tens outras que é células vão se multiplicar e diferenciar em condrócitos, células diferentes. Percebes o que eu estou a dizer? Pronto, e basicamente é isto. Ó, e os condrócitos, aí é uma nota em baixo que é eles fazem a síntese da matriz, ou seja, de colagênio, etc. Tá bem? A matriz é rica nisso. Força. Pronto, como é que se dá a regeneração da cartilagem hialina? Também falaste? Pronto. A cartilagem hialina regenera-se por com bastante dificuldade, está bem? E inicia-se a partir do pericôndrio. Faz sentido, né? Que é a parte mais, é a parte mais externa. Pronto, então, se for uma fratura pequena, vai acontecer uma invasão da zona da fratura pelas células derivadas do pericôndrio, vai haver uma multiplicação e depois formação de tecido cartilagíneo, tá bem? Se for uma fratura muito grande, o que vai haver é o pericôndrio forma uma cicatriz de tecido conjuntivo denso, ou seja, é uma coisa diferente, em vez de enviar células para lá, para se multiplicar, ela vai formar uma cicatriz de tecido denso, ou seja, tu vais ver na cartilagem uma, uma cartilagem ligeiramente diferente, com uma cor diferente, mais rígida, ok? E é por isso que às vezes em determinadas lesões as pessoas ficam com uma coisa que chama-se calcificação, ok? Depois também no tecido ósseo nós vamos ver isso, que é a cartilagem vai calcificar, vai ficar dura e vai deixar de ter a mesma função que tinha de roldana. Vai passar a ser mais difícil a movimentação, tá bem? Localização da cartilagem hialina. Onde é que podes encontrar cartilagem hialina? Paredes das fossas nasais, na traqueia, nos brônquios, etc. O resto tu depois podes ver, tá bem? É bem importante, tens cartilagem hialina sempre nos ossos longos. Tudo o que envolve o crescimento tem que ter cartilagem hialina, ou tudo o que envolve movimentação. Percebes o que eu estou a dizer? Ok, tá, podes avançar. Agora vamos falar do outro tipo de cartilagem, isto só dentro da cartilagem, de um tipo de cartilagem. Ainda não chegamos ao tecido ósseo, ok? Estamos só em tecido cartilagíneo. Na cartilagem elástica, é semelhante à hialina, ok? Mas apresenta, além de fibras de colagênio, também grande abundância em fibras elásticas. Isto é super importante, está bem? Então, apresenta também pericôndrio, é isolada ou formada por peças cartilagíneas, isolada, exatamente. Hum, é- Ela também apresenta os condrócitos precisamente muito semelhantes aos da hialina e tem um crescimento por oposição aqui, ok? Enquanto que a outra podia ter de dois tipos, aqui é só por oposição, ou seja,
são só células que são células que vão se diferenciar e dar os condrócitos. Enquanto que na hialina podia haver a divisão de condrócitos. Percebes o que eu estou a dizer? Onde é que podes encontrar isso? Aí estão alguns exemplos, por exemplo, no pavilhão auditivo, etc, etc. Depois tu podes ver. Depois tens a cartilagem fibrosa, que basicamente tem fibrilas de colagênio, ok? Disposta em feixes paralelos associados a tecido conjuntivo denso. Isto é a caracterização daquilo que é fibrosa. É fibra, ou seja, é mais rígida, está bem? O que é importante é que as fibras de colagênio estão organizadas em feixes do tipo eh, paralelos uns aos outros. E isso é que dá rigidez a esse tipo de cartilagem. Sem pericôndrio, ok? Não tem o pericôndrio, ou seja, é só mesmo cartilagem. A parte do pericôndrio não existe, está bem? Tem pouca substância fundamental, que eh, tem pouca matriz, digamos, e tem um crescimento intersticial, ou seja, sempre por divisão mitótica, está bem? Alguns exemplos onde podes ver isso é nos discos intervertebrais, etc. Os discos intervertebrais é o que existe nas vértebras e que e é nesses discos intervertebrais que está associado a um líquido e esse líquido é um líquido que nos dá altura, digamos assim. Quando tu acordas, tens mais altura do que quando te deitas, porque esse líquido, à medida que, que vais andando, ele vai se perdendo. Não sei se sabias disso. Se tu me diz quando acordas, tu és mais alto, para aí 2 centímetros ou 3 em relação a quando te deitas, está bem? Quanto mais, quanto mais atarefado for o teu dia, mais tu vais reparar que no final do dia estás mais pequeno, mais baixo, do que quando começa o dia. Não sei se sabias disso. Isso tem a ver com os discos intervertebrais. Os discos, entre as vértebras existem discos, e esses discos são formados por cartilagem fibrosa, têm um líquido que se perde ao longo do dia, e esse líquido só é reposto quando estás em posição horizontal em relação ao chão, ou seja, quando estás deitado. Sempre que estás na vertical, esse disco perde-se, porque as vértebras, como vão encostar só ao disco, vão amassar o disco e a água que está presente nele, o líquido, vai sair. Percebes o que eu estou a dizer? Ok, para avançar. Uma curiosidade só. Depois tens tecido ósseo, ok? O tecido ósseo já tem uma forma diferente, como estás a ver aí. Essas imagens estão atrás, é sempre tecido ósseo. Essas cores são mesmo para te dar um ataque cerebral, esses fluorescentes. E o tecido ósseo, então, tu tens células que são os osteócitos, osteoblastos, osteoclastos, ok? Isto são formas mais organizadas, ok? Pronto. Dentro da matriz óssea, tu tens a parte inorgânica e orgânica. Na inorgânica, é formada por íons fosfato, íons cálcio, e a parte orgânica é por fibras do colagênio e substância fundamental. Ok. Tu chegaste a falar o que é a substância fundamental? Pronto, a substância fundamental é, é a matriz, ok? Pronto. As principais funções, as principais funções são, é o principal constituinte do esqueleto, como há de calcular, serve de suporte para os tecidos moles, protege os órgãos internos, constitui um sistema de alavancas, constitui um depósito de cálcio e fosfato e outros iões, pronto, também absorve toxinas. Os ossos são responsáveis por absorver muitas das toxinas que nós podemos ingerir, está bem? Pronto, podes avançar. Pronto, a seguir. Dentro das células, dentro das, dentro daquilo que são o tecido ósseo, as células constituintes são os osteócitos, está bem? São células achatadas com prolongamentos citoplasmáticos, pronto, ok? E se estão localizados em lacunas da matriz óssea, chama-se isso osteoplastos. Tu chegaste a dar toda esta nomenclatura? Depois, os osteoblastos são células de superfície óssea com forma cuboide, ou seja, são células dos ossos, mas com formas diferentes.
ok? Pronto, e também sintetizam ah, diferentes elementos. Eu não estou a estar a cansar muito a ler isto tudo porque tu podes tu próprio ver, certo? Ou preferes que eu leia? Mas pronto, o que tens de saber é que os osteoclastos têm, por exemplo, os osteoclastos, com C, são formas multinucleadas, ok? Enquanto que nos osteoblastos já não é assim, tá bem? Pronto. Mais coisas que eu tenho aqui para te dizer. Por exemplo, na imagem da direita tu consegues ver claramente as diferenças. Tens os osteoclastos, os osteoblastos e os osteócitos, ok? Percebes? A grande diferença dos osteoblastos para os osteócitos é que os osteócitos têm prolongamentos de citoplasma, têm esses braços, e os osteoblastos não. E depois os osteoclastos são bastante diferentes porque são formas multinucleadas. Ou seja, quando estiveres a ver isso ao microscópio ou se numa imagem te aparecer e te pedirem para classificar, tu vais olhar para o número do núcleo. Se tiver mais do que um núcleo, é claramente osteoclastos. Se não tiver, pode ser blastos ou osteócitos. E depois então aí tu vais olhar para se tem braços, ou seja, se tem uns prolongamentos citoplasmáticos, que é o que está na imagem microscópica que está em cima, no lado direito. Se tiver esses braços, é claramente um osteócito, tá bem? Depois a matriz óssea, a tal parte inorgânica é 50%, tá bem? Representa 50% da matriz, metade é inorgânica e a outra parte é orgânica. A parte orgânica, 95% dela são fibras de colagênio e depois o restante é a parte fundamental. Tá bem? Tá? Força. Pronto, a nível de periósteo e endósteo, tu chegaste a falar disto? Boa. As superfícies externa e interna do osso são revestidas então por tecido conjuntivo denso e células osteogénicas. Tens o periósteo, que reveste a parte externa do osso. Sabes o que é? E o endósteo é a parte de dentro. Aham. Sim, sim, é isso. Exatamente. Muito bem. É a parte é o núcleo, digamos, do osso. A parte mais próxima da medula. Pronto. Depois, então, no periósteo, mas atenção que cada uma destas partes são formadas por tecidos diferentes, ok? Isto é uma parte em que tu vais ter que decorar muita. Aham, consigo, força. É isto ao final de algum tempo. Ok, como eu estava a dizer, eles são formados por diferentes tipos de tecido conjuntivo, está bem? Um é tecido conjuntivo denso, com fibras de colagênio e fibroblastos, e o endósteo é parecido com o periósteo, só que tem cavidades de osso esponjoso, canal medular, canais de Avers e canais de Volkmann, que são nomes. Os canais de Volkmann e isso tudo tu consegues ver na imagem, é a parte mais amarelo escuro. São esses canais. Pronto. Isto depois tem funções específicas, por exemplo, nutrição do tecido ósseo,
fornecimento de novos osteoblastos, etc. Tá bem? Isto está tudo bem organizado. Tu, depois de estudar estas apresentações, de certeza que vai ser fácil para ti. Eu não cheguei a ver se as tuas apresentações estão assim tão detalhadas, mas acho que não. Classi- Classificação macroscópica dos ossos, então. Tu tens osso esponjoso e osso compacto. Chegaste a falar? Pronto. Dentro do osso esponjoso, ah, eles têm cavidades intercomunicantes e por isso é que chama-se esponjoso. Tem uns furos, ok? E o compacto não tem essas cavidades. As cavidades dos ossos esponjosos e canal modular da diáfase dos ossos longos, ok? O que é isto? A cavidade dos ossos esponjosos é, é parte circulante de medula óssea, ok? Pronto, e nessa medula óssea tu tens medula óssea. Nós estamos cada vez a especificar mais, ok? Estamos dentro do osso esponjoso e os canais medulares, e dentro disso tens medula óssea hematogénea, que é basicamente ela produz células do sangue, e tens a medula óssea amarela, que tem a ver com uma outra parte, tem a ver com o sistema, o sistema de defesa do corpo, está bem? E é um tipo de medula que não está associada com células sanguíneas, está bem? Pronto. Tu tens os ossos curtos, ossos longos e ossos chatos. Os ossos longos, já percebeste que a nível de cartilagem, o que nós falámos anteriormente, são revestidos de. Os ossos longos é o do meio, esse é o curto. Os ossos longos são formados por epífises, que é onde está as cartilagens, está bem? Onde está o tecido cartilaginoso do lado de fora, ok? A diáfise, ou seja, o osso compacto e um canal muscular esponjoso, está bem? Depois, os os ossos curtos não têm o canal medular, está bem? É só o osso compacto. E depois os ossos chatos têm duas camadas externas de osso compacto separadas por osso esponjoso. É, é basicamente tão fino que só tem algo a separar esses dois ossos, que são chatos, ok? Que é um bocado de osso esponjoso. Mas o resto é quase nada. Força. A nível agora histológico, era isto que eu queria chegar contigo, está bem? Estás-me a ouvir? Esta parte é super importante, que é a parte histológica, que é aquilo que também vai sair no teu teste, está bem? Pronto. A nível de histologia, tu tens o tecido ósseo imaturo primário e o tecido ósseo maduro lamelar secundário. Consegues ver aí? Tu chegaste a falar disso? Boa. Hum, as diferenças estão precisamente no tipo de imagem que estás a ver. O tecido ósseo imaturo não tem essa forma hum, geométrica, quase circular, ok? Enquanto que o maduro tem. Pronto. O imaturo ou primário tem essas características que te são apresentadas a seguir, tá bem? Enquanto que o tecido ósseo imaturo tem as outras, que são, tem fibras de colagênio e osteócitos sem organização definida, porque imagina, tu tens o imaturo primário e depois tens o imaturo primário. Isso é a caracterização, tá bem? Ou seja, tens o tecido ósseo imaturo, que é o primeiro tecido ósseo a ser formado, ah, ele vai sendo substituído por osso maduro à medida que vai envelhecendo, tá bem? E é muito pouco frequente no adulto, etc. E depois tens a caracterização do tecido ósseo imaturo, que tem fibras de colagênio, tem menor percentagem de tais que o tecido ósseo secundário e tem maior percentagem de osteócitos que o tecido ósseo secundário. Ou seja, se te perguntarem onde é que existe mais osteócitos, é no tecido ósseo imaturo. No tecido ósseo maduro, tu nem consegues ver os osteócitos. Aí quase. Aí consegues ver, mas no maduro, olha, vê lá na imagem. É difícil de ver. São osteócitos com uma forma diferente, mais achatada. Podes avançar.
Pronto. A nível de corte. Ah, ok. Isto era só para tu perceberes o que é um corte do tipo transversal. Sabes o que são diferentes tipos de corte? Não tens dúvida? Pronto. Então podes começar. Isso é a imagem do tecido ósseo em corte do tipo transversal, tá bem? Ok. Deixa-me só beber água. Ok. A nível de fibras, a nível de tecido ósseo maduro, as diferenças é que é muito fácil de distinguir porque apresentam, em primeiro lugar, apresentam lacunas. As lacunas são esses pontos pretos que estás a ver. Depois apresentam lamelas, ou seja, tens camadas bem definidas, do tipo circular. E depois ainda tens os canais de Harvard, que num corte do tipo que transversal vai-se ver como uma mancha negra. É tipo um buraco, só que como é um corte do tipo transversal, vai-se ver como uma mancha negra, tá bem? Enquanto que num corte longitudinal vai-se ver como um canal. Pronto. É só isto. Pronto, a nível de como é que é a formação do tecido ósseo, é muito fácil. Tu tens há dois tipos de formação de tecido ósseo. Uma que é intramembranosa e outra que é endocondral, ok? A do tipo intramembranosa é simples, basicamente acontece no interior do tecido conjuntivo e, e está associado com aquilo que é a espessura e aumento dos ossos longos, está bem? Ou seja, está muito associada com o osso esponjoso. E a parte endocondral, que é um crescimento diferente, que nós já vamos ver a seguir, mas antes de avançar, deixa-me só explicar aqui o intramembranosa em passos. Basicamente, tu tens uma diferenciação de células mesenquimatosas do tecido conjuntivo, que vão se formar em osteoblastos. Depois tens síntese de uma matriz não mineralizada, que se dá o nome de osteoides. Depois tens uma rápida mineralização dos osteoides, englobando alguns osteoblastos, e isto dá origem aos osteócitos. E isto é o primeiro tipo de tecido ósseo. E depois tens o crescimento radial deste tipo de tecido, que depois dá origem à parte perióstea e o endósteo. Bem, pronto. Onde é que tu podes encontrar isso? Em diferentes sítios. Está aí escrito no osso frontal, osso parietal, hum, nos ossos das têmporas, ou seja, da cabeça, etc. Está bem? A nível de ossificação endocondral, é, um, é, um, é uma tipo de ossificação presente nos ossos curtos e ossos longos, e é muito simples. É o crescimento através do. Como é que eu tenho de explicar? É aquilo que eu te falei na cartilagem, a cartilagem que dá origem a osso. Pronto, este é o tipo de crescimento desse tipo. Ou seja, é o osso que se forma através da cartilagem. Ou seja, basicamente tem início numa peça de cartilagem hialina, com a forma parecida com o osso que se vai formar, mas de menor dimensão. Ou seja, tudo começa, este tipo de ossificação é um pedaço de cartilagem que depois vai começar a crescer pelas extremidades, ou seja, e vai ossificando, ou seja, à medida que está a crescer, vai ossificando o centro e as extremidades estão sempre a formar-se, a formar o. Pronto. A ordem com que isto acontece é tu tens a hipertrofia dos condrócitos, da peça cartilagínea hialina, ou seja, eles começam a crescer, redução da matriz cartilagínea, ou seja, a cartilagem começa a dar lugar àquilo que é a parte do osso. Tens mineralização da matriz cartilagínea, isso depois está tudo associado com letras, por isso depois podes ver com mais calma.
Morte dos condrócitos por apoptose, depois a ocupação das cavidades deixadas livres pelos condrócitos por capilares sanguíneos. Depois há uma diferenciação daquilo que dá origem aos osteoblastos. E depois, por fim, tens uma deposição da matriz óssea, sintetizada pelos osteoblastos. Pronto, e isto dá origem aos osteoblastos, e isto, por sua vez, dá origem aos osteócitos. Ah, porque é que existe essa morte? Ok, porque a morte dos condrócitos, é super importante. Tu estás a ler ali na F. Uh, Pronto. Porquê? Porque tu, à medida que os condrócitos são o quê? São células ativas. Se elas continuassem a produzir, o osso ia crescer sempre no centro. E o objetivo é que o osso fique duro. Um, Deixe de ter células com a capacidade de produzir alguma coisa. Então, os condrócitos têm que morrer. Há uma apoptose deles e isso vai endurecer aquilo que é o osso. Vai haver só uma acumulação de condrócitos. Sabes o que eu estou a dizer? Ah, não, porque os condrócitos, há uma apoptose dos condrócitos na medida em que, imagina, tem que haver morte deles para eles serem ocupados pelos capilares sanguíneos, ou seja, é alguma morte só para formar buracos, ou seja, para formar osso esponjoso. Ou seja, há uma apoptose de condrócitos, porque se fosse só condrócitos, mais condrócitos, mais condrócitos, os capilares sanguíneos não podiam irrigar as células dentro do osso. Então existe uma apoptose, ou seja, uma morte celular que é programada na medida em que para o osso ser irrigado, ok? Ah, pode avançar. Ok, a formação então dos ossos longos. Hum, Como já percebeste, é um processo super complexo e é uma ossificação intramembranosa seguida de endocondrial. Ok, os PowerPoints ao estarem assim, com esta informação toda, é mais fácil para tu perceberes do que se tivesse só uma imagem e eu tivesse a explicar, percebes? Por isso é que está assim com isso tudo. Pronto, isto é muito simples. É um processo, como eu já te falei anteriormente, mas é explicar em específico para ossos longos. Os longos, como sabes, têm epífises e isso tudo, e então pronto, é um processo, é uma explicação mais demorada, ok? É uma explicação mais detalhada, mas é simplesmente exatamente a mesma coisa do que estava anteriormente. Podes avançar. Depois, o que é que depois também é importante falar, já que estamos a falar de ossos, do disco epifisário. O disco epifisário é aquilo que separa a epífise, claro está, daquilo que é o osso, ou seja, aquilo que separa a parte cartilaginosa, onde está a cartilagem, daquilo que é o osso propriamente dito, a diáfise. Ok? Tu tens a epífise e tens a diáfise, e a separar isso tens então a cartilagem epifisária. E, essa cartilagem epifisária é cartilagem, como está dito, e é uma cartilagem do tipo hialino, e, e é muito engraçado porque tem 5 camadas, ou seja, é formada por uma zona de cartilagem que nós chamamos de repouso, depois uma cartilagem seriada, depois uma cartilagem hipertrófica, que é a zona C e assim, e depois a parte mais de fora é uma zona de cartilagem calcificada, ou seja, aquilo que é aquilo que é quase osso, ok? Pronto, que é a parte mais próxima da diáfise. A zona de repouso pronto, eu já te disse, é a parte hialina, e depois tu tens diferentes zonas, onde tens a zona de proliferação, que é a tal cartilagem seriada, tens a cartilagem hipertrófica, que tem muitos condrócitos e existe o início da apoptose dos condrócitos,
para ser irrigado pelos vasos sanguíneos. Tens a cartilagem calcificada, que já é onde os condrócitos, onde já não existe a apoptose dos condrócitos, onde hum, a irrigação de vasos sanguíneos já não é precisa, porque é uma matriz que não precisa ter, as células não precisam de ser irrigadas pelo sangue, pode ser simplesmente só pela linfa. E depois tens uma zona de ossificação, que é a parte mais externa. Ok, está feito. É a parte mais próxima da diáfise. Podes avançar. Depois eu gostaria que tu lesses tudo isto novamente, está bem? Todos estes PowerPoint, e para depois, se tiveres dúvidas, me dizer. Ok? Pronto, como é que acontece a reparação de fraturas? Se reparares, os PowerPoints estão todos esquematizados da mesma forma. Como é que se forma, depois a parte de se há uma fratura, o que é que acontece, pronto. Na reparação de fraturas, existe uma hemorragia local, após uma fratura ocorre então a distribuição da matriz óssea e morte de células ósseas. Isto é o que é uma fratura. Hum, o que vai acontecer é que existem macrófagos que vão invadir essa zona onde existe a fratura, vão remover o coágulo e os restos de células, ou seja, na medida em que houve uma hemorragia, ok? Porque isso tem vasos sanguíneos. Hum, e, ao contrário da cartilagem, lembras-te que o tipo de reparação não envolvia vasos sanguíneos, porque a cartilagem não tem, ok? E aqui, tu vais ter uma proliferação de fibroblastos provenientes do periósteo e do endósteo. E o que vai acontecer é novamente um crescimento do osso normal, ou seja, vai aparecer tecido ósseo imaturo e vai acontecer o processo da forma como os ossos geralmente são formados quando nós somos ainda crianças. O que vai acontecer aqui é exatamente a mesma coisa. Vai haver um crescimento ósseo através de tecido ósseo imaturo, que são células que foram, por quimiotraxia, foram chamadas, foram recrutadas para invadir a zona de reparação. Tá? Ok. A nível de problemas nutricionais, o tecido ósseo é sensível a diversos fatores nutricionais, também, durante a fase de crescimento, e por isso é que quando as pessoas que são pequenas e não tomam ahm, ou proteínas ou têm deficiências em cálcio, o crescimento é menor, porque para o osso crescer ele precisa ter as estruturas básicas, que são os péptidos e proteínas, para construir assim aquilo que são as células. E também a deficiência em cálcio é super importante porque os ossos armazenam cálcio e as células funcionam através de princípios de, de mecanismos de movimentação que utilizam o cálcio para se movimentarem pela essas substâncias através da membrana dessas células osteoblásticas. Ok? Pronto, ok, podes avançar. Não, não, agora vamos repetir. Não, está, força, podes avançar. Podes avançar para o próximo. Aham. Eu, por acaso, ia-te dizer para vermos o epitelial. Não te importa? Uhum. É só para os em grande? Ok, então, podes avançar. Isto é uma parte inicial, que. Porquê? Porque nós devíamos ter começado neste, porque isto é uma parte inicial, mas é indiferente, está bem? Isto é só uma parte inicial onde é explicada, hum, o que é histologia, em que é que consiste, o que é fisiologia, está bem? Mas podes avançar. Isto é os tipos de microscopia. Isto podes avançar tudo, que nós. Eu já te falei isto na última aula, podes avançar.
Pronto, dentro dos tecidos, nós já falamos do tecido conjuntivo, está bem? Ainda vamos falar do epitelial, muscular e nervoso. Hum, é que aqui estão, digamos, se tu quiseres fazer o estudo mais certinho, podes fazer estudo epitelial, está bem? Começar com este, PowerPoint, depois fazer o conjuntivo e depois o muscular, está bem? Podes avançar então. Isto é os tecidos básicos que tu podes encontrar numa amostra. Aí estão os três juntos. Estão aquele que nós já falámos, que é o tecido conjuntivo, está aí representado. Depois tens o tecido epitelial que nós vamos falar agora, mas isto depois tu podes ver quando nós já tivermos estudado tudo, podes voltar a ver isto. Força. Os diferentes tipos de tecidos que iremos falar, um deles já falamos, força. Já falámos de dois, tecido conjuntivo e ósseo. Pronto, o tecido epitelial, a forma do tecido epitelial é naquele tipo que tu viste anteriormente. eh, ok, e são células poliédricas, justapostas, entre as quais existe pouca substância intracelular. Se puseres no slide anterior, vais ver, está bem? Um exemplo de uma imagem. Não, não, mais para a frente. Aqui, ó, está bem? Isto é um exemplo de tecido epitelial, está bem? Podes avançar, podes. Não, não, podes avançar, mas continuando. Ok. As principais funções do tecido epitelial são o revestimento e proteção de superfícies, mais nomeadamente a epiderme, está bem? Faz isso. Depois tens, por exemplo, revestimento, absorção e secreção, por exemplo, o epitélio do intestino. Aí na imagem está mal escrito, diz epilélio, que é epitélio. Também tens glândulas, as glândulas também fazem parte daquilo que é o tecido epitelial, ou seja, também o tecido epitelial está envolvido na secreção. Também tens a excreção, função sensorial, etc. As principais características são a forma das células é variável, ok? Devido ao facto destas células estarem justapostas, é difícil observar os limites entre as células epiteliais e por isso os núcleos acompanham geralmente a forma das células. Tens escassez de material intercelular, ou seja, não há material intercelular, é só mesmo células juntas umas com as outras. A presença de lâmina basal, tens também a lâmina própria e grande coesão entre células. Sabes o que é a lâmina basal? Ok. E a lâmina própria? A lâmina própria? Ok, está bem. Pode ser, pode ser, pode ser. Não, 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 não estás muito longe. Tu tens uma lâmina basal, que é digamos, um, está na superfície entre as células epiteliais e o tecido conjuntivo, tá bem? É subjacente a ele. E depois tens a lâmina própria, que, digamos, está, como é que eu ia dizer? É uma camada é uma camada dos epitélios que está apoiada no tecido conjuntivo, tá bem? Ou seja, é a camada mais próxima do tecido conjuntivo. É isso. Depois tens grande coesão entre as células, tecido epitelial. Há aqui uma parte super importante nesta parte do tecido epitelial, que é os desmossomas. Sabes o que é? Vai conta uma coisa. Exatamente. Boa. Ok, podes avançar então. E o glicocálice, o que é?
Eu dou tempo para pensar. Vai, pensa só. Precisas ser rápido. Desiste? Eu, eu dou tempo. Tens 10 segundos. Não vale ver na net. É super simples. É basicamente a matriz extracelular. É basicamente a camada que é formada por os tais lipolípidos, ou esfingolípidos, e é a camada de fora das células. É isso o glicocálice. Mas sabias? Simples. Ok. Podes avançar. Está feito. Especializações da superfície livre das células epiteliais. Ok, tens então como função aumentar a superfície, mover partículas. É esse o objetivo de. Ou seja, qual é o objetivo das células epiteliais? É tudo isso. Ok. Ou seja, cada um desses tipos vai ter comportamentos diferentes. Por exemplo, as microvilosidades têm um tipo de função, uma especialização. Ou seja, isto são diferentes tipos de especializações das células epiteliais. As células epiteliais podem ter vários tipos de formas. Ou seja, podem ir desde as microvilosidades até células flageladas. Está bem? Pronto. Ok. Por exemplo, os flagelos são células epiteliais. Pronto. Tens aí alguns exemplos de células epiteliais? Podes avançar. Depois tens uma coisa super importante que é a estrutura e função dos diferentes epitélios. Está bem? Tu tens epitélios de revestimento e epitélios glandulares. Está bem? Os de revestimento é super fácil de perceber. Estão associados com o revestimento de zonas, por exemplo, de tecidos moles, etc. E classificam-se com base em números de camadas. Ou seja, tens o simples é só uma camada, o estratificado é mais do que duas, e o pseudo-estratificado é uma única camada de células com núcleos dispostos a várias alturas. Ok? E depois tens a forma das células da camada mais superficial, pode formar um epitélio pavimentoso, ou seja, células achatadas. O epitélio cúbico são células cúbicas. Digamos, tu podes classificar os diferentes epitélios. O epitélio de uma. Podes classificar um epitélio através de diferentes classificações, ou seja, através do número e através da forma. Podes avançar. Aqui são alguns exemplos de diferentes tipos de epitélio. Ok? Depois tu podes ver isto com mais calma e se tiveres dúvidas podes-me dizer. Isto é exemplos com imagens histológicas para tu não teres dúvidas, está bem? Isto depois eu quero que tu analises, não quero estar a analisar agora porque não está a demorar tempo, está bem? Mas tens que ver, está bem? E ver se tens dúvida. Depois os epitélios glandulares, tal como os anteriores, também são classificados por diferentes números, está bem? Uh, isto, isto dentro daquilo que são. Tu tens células secretoras, células excretoras e podes classificar consoante o número a nível de células excretoras e secretoras, está bem? E depois também conforme a forma e o modo de secreção e o destino de secreção. Ou seja, para o epitélio glandular, as formas de classificação são várias, está bem?
Tens glândulas acinosas. O acinoso tem a ver com aquilo que é formado também. Por exemplo, se é assim, o que é uma célula merócrina? Tem a ver com o modo de secreção. Ok, pronto. Isto depois eu também queria que tu visses. Força. Tens glândulas unicelulares e pluricelulares, e tens aí alguns exemplos. Isto é só exemplificativo, podes avançar. Glândulas simples, glândulas compostas. Depois, isto é tudo aquilo. Não, não, podes pôr para trás. Não, não, para a frente. Há aí um que tu avançaste. Esse é para a frente? Ok, ok. Para trás. Pronto. Que é, tu tens glândulas, e isto é, por exemplo, consoante a excreção, está bem? Consoante a excreção, tu podes ter vários tipos de glândulas. As merócrinas são as que só secretam, hum, digamos, uma só secreção, só um tipo de secreção, está bem? Tu depois temos já a apócrina, que liberta pedaços de células, de célula epitelial, pronto, etc. E isto constitui diferentes tipos de glândulas. Por exemplo, a glândula, as glândulas sebáceas estão associadas com o sebo, ou seja, com a gordura, a gordura que é excretada na pele, são as glândulas sebáceas e são do tipo holócrinas, ok? Portanto, por exemplo, o pâncreas já precisa ter uma especialização grande, ou seja, não, o objetivo das células, das glândulas do tipo epitelial no pâncreas já é secretar só um tipo de produto, ok? Dizendo assim em forma fácil. Podes avançar. Pronto, isto é um exemplo de glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas têm esta forma, está bem? Tens a porção secretora e a porção excretora. Isto é o exemplo, por exemplo, tens células mucosas e células serosas. Tu falaste isto? Pronto. Tens alguma dúvida? Então, podemos avançar. Depois tens as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas. O que é que determina o nome endócrino ou exócrino? Ok. Há uma explicação mais ou menos, mas tem a ver com o tipo de secreção, com o destino da secreção, né? Ok. Bom, depois tens o tecido conjuntivo, está bem? Isto é o tecido epitelial, agora o tecido conjuntivo. Os tecidos conjuntivos, como tu já viste, nós já falamos de um tipo, ok? Ehm, mas isto são as várias funções dos tecidos conjuntivos. Podes avançar, depois tu podes ver. Isto é uma parte mais. Pronto. Isto é aquilo que é importante nos tecidos conjuntivos. Tu tens as células, que são os fibroblastos, macrófagos, etc. E depois tens a matriz, está bem? Pronto. Podes avançar também. As diferentes células do tecido conjuntivo, ou seja, tens fibroblastos e fibrócitos, tens os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos, ou seja, o tecido conjuntivo está muito associado com a parte de defesa do. Ok? Está bem? Podes avançar. Ok, agora aqui a classificação um bocadinho dos fibroblastos e fibrócitos. O que é que cada um deles representa e porque é que são importantes. Tu chegaste a falar disto? Ok. Portanto, se tu tens alguma dúvida nesta parte, é que esta parte não é complexa. Em vez de estar aqui a dar-te uma aula quase, posso só esclarecer mais dúvidas. Não?
Ok. Podemos então, células mesenquimatosas indiferenciadas. Tu chegaste a falar em células de mesenquima? Pronto. Tu dentro das células indiferenciadas tens os mastócitos, são células globosas, ok? Tem uma forma desse tipo do lado direito que estás a ver, sem prolongamentos citoplasmáticos, contém mediadores químicos, ou seja, histamina, é uma característica dessas células. Estão associadas com inflamações, reações alérgicas, etc. Ok? Muito bem, muito bem. Depois tens os plasmócitos, que têm pouco número, não existem muitos. Então, têm pouco número, então, no tecido conjuntivo, ok? São células grandes e ovoides e produzem anticorpos, está bem? Depois tens os leucócitos, são glóbulos brancos. E depois tens as células adiposas, são células associadas com a gordura, com o armazenamento de, de, de triglicerídeos, por exemplo, de lípidos, ok? Ok, podes avançar. Força. Como é que é formado o tecido conjuntivo? É por feixes, está bem? Por feixes nervosos, digamos assim. Tu tens fibras e tens a substância fundamental, que é o que rodeia as fibras. As fibras, tens as fibras de colagênio e as fibras reticulares também, que são formadas pelo colagênio, ambas. E depois tens fibras elásticas que são formadas por elastina, também. São diferentes estruturas. Ah, o colagênio, isso é só uma nota, é só para quando tu estiveres a estudar, teres aí uma curiosidade. Podes avançar. Fibras então de colagênio. Ok. Fibras de colagênio. Muito bem. São fibras, como tu vês, são fibras mais abundantes do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é basicamente formado só por fibras de colagênio. As fibras formadas. Deixa-me só beber água que estou aqui meio rouco. Ok, estamos de volta. É que isto é muitas horas a falar, ah, a garganta fica arranhada. Pronto, ok. O que é que eu te posso dizer de fibras de colagênio? Elas são formadas por fibrila, ok? Acho que sabes isso. Coisas que tu não saibas daqui. Uma coisa super importante é que as fibras de colagênio. Olha uma coisa, Miquel, isto é preciso que tu decores, está bem? Tu precisas mesmo de saber, por exemplo, as fibras de colagênio são estruturas cilíndricas alongadas, está bem? Todas estas coisas, por exemplo, de estrutura, ou seja, como é que são as fibras do epitélio? Ou seja, como é que são as células epiteliais? Quais são as formas, achatadas e não sei o quê. Percebes o que eu estou a dizer? Tudo isto. Então, Miquel, consegues-me ouvir? Ok, força.
Sim, sim. Eu só estava à espera que pusesse. Pronto, ok. Está, ok, pronto. As diferentes fibras, elas depois estão organizadas umas com as outras através elas estão, a forma como se colam umas às outras é através de uma substância glucosídica, ok? Que está associada com aquilo que é o glicogênio. Ok? É uma espécie de cimento. Pronto. E então, une os diferentes grupos de microfibrilas, para formar fibrilas, une fibrilas para formar fibras e depois une diferentes fibras para formar feixes de fibras, ok? Percebes a ideia? Pronto, o que é que são fibras reticulares? São fibras muito delicadas formando uma rede. E são formadas por fibrilas de colagênio envolvidas por uma camada de glúcidos, ou seja, pelo tal cimento, ah, que, im- que impede a sua agregação para formar fibras mais complexas. Ou seja, se percebes, as fibras reticulares não são formadas não, ao contrário das de colagênio, não formam feixes. Ok? As fibras de colagênio formam feixes de fibras. As fibras reticulares são fibras simples, são fibras que não se associam com outras fibras, porque não têm essa camada de substância glucídica, ok? Depois tens as fibras elásticas. As fibras elásticas ainda são mais delgadas, está bem? E depois tens diferentes fibras elásticas, mas isso é uma curiosidade. E entre os feixes de microfibrilas oxitalânicas, chegaste a falar disto? Oxitalânicas? Pronto, então só tens que saber que as fibras elásticas são muito finas, está bem? São muito delgadas. Esquece o resto, pode avançar. Ok. A substância fundamental, o que é que é? É basicamente a substância que preenche o espaço entre as células e as fibras, está bem? É uma espécie de matriz. Pronto, não tens de saber. É formada pelas proteínas, pelo resto das substâncias que existem na matriz, lípidos, etc. Ok? Depois tens o fluido tecidual. O fluido tecidual é, digamos, a quantidade mínima de fluido tecidual. Ahm, ou seja, o que é o fluido tecidual? É a quantidade mínima que tu podes ter no conjunto de células fibras. É o fluido que existe nas paredes, digamos, das próprias células, ok? E a composição é parecida com a do plasma. Pronto, podes avançar. Isto é os diferentes tipos de tecido conjuntivo. Como eu tinha dito, tens o propriamente dito, que é o laxo e o denso, e depois dentro do denso tens o não modelado e o modelado. Nós agora vamos falar disto tudo, está bem? Nós já falamos do tecido cartilagíneo e do ósseo, né? Mas ainda nos falta agora ver o elástico também já vimos, mas ainda faltam ver aí alguns. Isto basicamente é o resumo daquilo que nós tivemos a ver. Pronto, podes avançar. O tecido propriamente dito laxo digamos, não apresenta alguns elementos, sem predomínio de alguns dos seus elementos constituintes. Por exemplo, ele é flexível, mas pouco resistente às trações, serve de apoio ao tecido epitelial e é uma camada à volta de vasos sanguíneos e linfáticos. E a forma dele é do tipo que está nas imagens, ok? Que estás a ver. Depois, o propriamente dito denso tem predomínio de fibras de colagênio, por isso é que é denso, ok? E depois tens o não modelado e o modelado. O não modelado, digamos, os feixes não têm uma ordem específica, ok? Os feixes de colagênio, enquanto que o não modelado tem, está bem? São paralelos uns aos outros.
Depois o tecido elástico é formado por fibras elásticas, ok? Separadas por tecido conjuntivo laxo. Depois tens o tecido reticular, que são fibras reticulares com fibrócitos reticulares. O tecido mucoso, basicamente, tem substância fundamental, tem bastante substância fundamental e fibras de colagênio também, e ainda tem algumas elásticas e reticulares. Ou seja, o tecido mucoso é uma misturada de todos, ok? E depois tens o tecido adiposo, que tem células adiposas ou adipócitos, ok? E são células associadas com lípidos, ou seja, eh, circulam juntamente com muitos lípidos no tecido, no tecido, não, desculpa, no, no líquido, desculpa, no líquido, isto é muita hora a dar explicações. O meu cérebro já não está a pensar muito. No líquido fundamental, ok? No fluido fundamental, era isso que eu queria dizer. Ou seja, o tecido adiposo é um tecido onde existe muito hum, líquido fundamental, ou seja, existe muito líquido intersticial à volta das células, está bem? Podes avançar. Dentro do tecido adiposo, que é o que eu estava a dizer, tem um predomínio de células adiposas, que é os adipócitos, que está associado com o armazenamento de lípidos, ou seja, de gorduras. Ah, existe, digamos, mais reservas de energia do tecido adiposo em mulheres do que em homens. As mulheres têm mais tecido adiposo que os homens. Tá bem? Modela a superfície do corpo, como há de calcular, e que a forma feminina é diferente da masculina, é devido ao tecido adiposo também. Depois, a proteção contra perdas excessivas de calor, isto é as funções típicas que acho que conheces. E ajuda a manter os órgãos nas suas posições naturais. Por isso é que a gordura é super importante. A, a, a gordura é em conta peso e medida. Variedades de tecido adiposo, tens o comum amarelo inocular, também tens o pardo castanho e multilocular. É um tecido adiposo diferente, mas isto já é muito específico. Tu não precisas disto, podes avançar. Aí mete no slide anterior. O tecido reticular. Ok, pela forma consegues ver. O tecido reticular não está tão associado com a manutenção dos órgãos nos seus lugares. Tem mais a ver com a estrutura do próprio órgão. Por exemplo, o tecido reticular está muito associado com a estrutura do fígado. O fígado tem aquela estrutura porque tem fibras reticulares, ok? Tem tecido reticular. Pronto, que é, por exemplo, os órgãos todos produzem sangue, ou seja, vasos sanguíneos, etc., são formados por tecido reticular, ou seja, está mais associado com a própria estrutura do órgão do que em manter o órgão numa posição. Percebes o que eu estou a dizer? É isso, exatamente. Força. Podes avançar. Sim, podes avançar para o próximo slide. Uhum. Ok. Dá-me só um minuto para beber um bocado de água e descansar. Ok. Um, 2 minutos para descansares um bocado o cérebro e eu comer aqui só uma ou duas bolachas e voltamos, pode ser? É isso. Ok, então pronto, olha, dou-te às e 43, está bem? Só para, é, só para fazermos um mini intervalo. Até já.
Então, Miquel, estás de volta? Boa. Vamos continuar. Então, o tecido muscular, ahm, a nível de estrutura, tu podes calcular, tu podes dividir o tecido muscular em liso e estriado. Isto tem a ver com se tem estriação ou não, ok? Ou seja, se se organiza em bandas. E quanto à funcionalidade, pode ser de contração involuntária ou voluntária, ok? O tecido muscular tem células que são alongadas, está bem? Isso é importante que saibas. Formam uma espécie de fibras, mas são células, mas têm um tamanho tipo de fibra. E o tipo de tecido que podes ter, tens um muscular liso aí nas imagens e também tens um muscular esquelético representado para ver as diferenças e o muscular estriado cardíaco, está bem? Porque depois dentro do estriado tu tens o esquelético e o cardíaco, tem algumas diferenças, está bem? Nós depois vamos ver. Podes avançar. Ok, dentro do esquelético, as fibras são alongadas, são multinucleadas, está bem? Os núcleos são periféricos, ou seja, não ficam no centro das células, mas ficam encostados a elas, às periferias. O tipo de estriação é transversal, são fibras de contração rápida e também de contração rápida e contração voluntária, ok? Podes avançar. Dentro do tecido muscular estriado esquelético, tu tens fibras então de diferentes tipos, tens fibras vermelhas que estão associadas com uma resposta lenta, fibras brancas associadas com uma resposta rápida e as fibras intermédias, ok? Nas fibras lentas, elas são altamente vascularizadas, por isso é que têm a cor vermelha, ok? Enquanto que as brancas não. Ahm, Pronto, a nível de coisas importantes que eu tenho que dizer é isto. Dentro das fibras, depois nós podemos dividir as fibras em diferentes secções. Tens o epimísio, desculpa, tu chegaste a falar de cada um destes constituintes? Boa. Tens o epimísio, que é a parte exterior da fibra, o perimísio, e o endomísio. Como os nomes dizem, são partes cada vez mais ahm, do lumen da fibra, tá bem? Ok. Ahm, Pronto, não tenho que dizer muito mais. Depois tens ali uma pequena curiosidade sobre miofibrilas, mas podes avançar. Ok. A nível de estrutura, a estrutura é muito simples. Elas são formadas por sarcómeros, ok? Sabes o que é que são sarcómeros? Chegaste a falar? São as miofibrilas. Ah, tu dentro desse cilindro, imagina, tu dentro desse. Exatamente, olha, mete na imagem a seguir. Se reparares, olha ali o que diz no lado de fora, miofibrilas. Aí, olha, aí diz miofibrila. Ok? Estás a perceber? Pronto. E basicamente, isso é uma estriação do tipo transversal, ok? São paralelos umas às outras. E na imagem, o que podes ver em baixo do sarcómero, o sarcómero basicamente é uma região que ocupa eh, duas faixas escuras, ou uma faixa escura, afastada ou seja, um sarcómero é uma parte da miofibrila, ok? Não é a miofibrila toda. É cada constituinte da miofibrila, tá bem? Ou seja, um sarcómero é a unidade básica, como estavas a dizer, e é basicamente vai de Z a Z, ou seja, vai desde o tem as faixas escuras e tem uma banda H no meio que separa essa faixa escura e depois
ainda tem as faixas claras, ou seja, o sarcómero envolve isso tudo, ok? Envolve desde a primeira faixa clara até à outra faixa clara. Podes avançar, ok? A estrutura do sarcómero, tu chegaste a falar disto? Pronto. A estrutura do sarcómero é super importante que saibas, porque basicamente o sarcómero tem então, como eu te disse, tem duas linhas Z, pronto, mas isto é fácil, uma linha H e as linhas A, que correspondem a duas faixas pretas. Ahm, Mais coisas que eu tenho que dizer. A constituição das microfibrilas é através de filamentos de actina, isso estás a ver a cor laranja. Os PowerPoints, atenção, cada cor representa na imagem. Ok. Ou seja, o que está ali a cor laranja são os filamentos de actina, está bem? Os castanhos, ou seja, aquele castanho que envolve-se com o azul, são filamentos de miosina. E depois ainda tens mais coisas que eu tenho que dizer. Pronto, e não tens mais nada. Isso é o que tens que saber. Tá bem? Isso é a estrutura do sarcómero, a estrutura básica. Força. Ah, Pronto, isto é mais alguns detalhes, mas é a mesma coisa. Podes avançar. Podes avançar. Acho que avançaste dois. É que ele. Não, não, não. Passa para trás. É que ele ficou preso. Aí. Não, não. Esse pode avançar, sim. Esse já tínhamos visto. Ok. Esse é que tu avançar, ficou preso. Ok. Mas agora já está. Ok. A nível de estrutura das miofibrilas do músculo esquelético, tu tens aquilo que são os filamentos grossos, que é a miosina, e tens os filamentos finos de actina, que é a actina, a tropomiosina e a troponina. Chegaste a falar disto? Boa. Ok, mas imagina, mas na histologia então tu não viste isto sequer? Ok, então podes avançar, porque isto já é, digamos, muito específico. Isto também podes avançar. Um mecanismo de contração. Tu a nível de contração, tu não falaste, né? Porque isto aqui é histologia. Ok. Po- Podes avançar, então. O que me interessa. pro- Mas imagina, mas todos estes slides que eu estou a apresentar, tu falaste mais nisto em anatomia. E, e as partes anteriores? Ok, então pronto. Ok, porque aqui é, digamos, é um mix. Isto é um bocado de fisiologia e histologia. Ok? Mas podes avançar. Ah, ah, ok. Dentro do. Não, não, não. Pronto, aí é importante, mas diz-me só, isto tudo da contração, tu falaste em anatomia. Ok, então podes avançar. Portanto, o tecido muscular estriado cardíaco é formado por fibras desculpa, anastomosadas. Sabes o que é isso? São tipos de fibra especializada que não são muito finas nem muito grossas e estão associadas com a fisiologia. Ou seja, como é que eu ia dizer? São fibras longas, chatas, ou seja, sem espessura. Isso são fibras anastomosadas. Têm um ou dois núcleos por fibra, ok? Tem uma estriação do tipo exatamente igual ao anterior. Ahm, são de contração rápida também e são semelhantes ao esquelético também, a nível de estrutura e função. Só que aqui nós estamos a falar, o estriado estamos a falar involuntário, isso é super importante também. Força, avança. A nível de tecido muscular liso, o que eu te posso dizer é que são fibras fusiformes, são de contração também involuntária
mas ao contrário das cardíacas, são de contração lenta. Por exemplo, a bexiga, etc. Podes avançar. A nível de tecido muscular liso, basicamente tens fibras musculares lisas com lâmina basal. A rede de fibras reticulares mantém as fibras musculares lisas ligadas entre si. Pronto, isto é o que permite a contração. A classificação dos tecidos musculares lisos, então tens inervação e função, é o que ajuda a classificar, tá bem? Os diferentes tipos. Tens um músculo liso multi-unitário, que tem grande inervação e contração rápida, enquanto que o liso unitário tem menor inervação e uma contração lenta, ok? Depois tens aí exemplos de órgãos onde eles se podem encontrar. Pronto. O tipo de contração é diferente. Um há deslizamento ao longo dos filamentos da actina, enquanto que o outro não. Mas pronto, mas isso não interessa muito, podes avançar. Isso é parte da anatomia. Avançando para o tecido nervoso, podes avançar. Basicamente, dentro do sistema nervoso, tu tens eh, vários tipos de células que nós já vamos ver a seguir. Olha, avança. Desde... vai, avança. Tens os neurónios, ok? Os neurónios são formados por dendritos, acho que sabes isso. São formados por uma bainha de mielina que impede que a mensagem nervosa saia, ok? Ou seja, ok? Tens o núcleo, o axónio, as dendrites, eh, pronto, é isto. A nível de classificação, tu tens neurónios bipolares, multipolares e pseudo-unipolares. Isso tem a ver com onde é que, digamos, o tipo de estrutura do neurônio. Ou seja, se eles têm mais do que um tipo de prolongamento, ou seja, mais de dois prolongamentos, chamam-se multipolares, porque, digamos, não têm um polo bem definido. Os pseudo-unipolares, basicamente, são o exemplo do terceiro exemplo, são pseudo-unipolares, porque, porque são estranhos, ou seja, não têm, como é que eu ia dizer, não têm duas formas, hum, não têm duas regiões extremas, porque como o núcleo e o corpo celular estão fora daquilo que é o sítio comum, que é perto das dendrites, ok? Então eles têm o nome pseudo-unipolar. Força, podes avançar. A nível da classificação dos neurónios, tu podes classificá-los quanto à sua função, ok? Tens os aferentes, eferentes e os interneurónios. Isto tem a ver com se liga o sistema sináptico aos órgãos ou os órgãos ao sistema sináptico. Acho que sabes isto, né? Não? Ok. Basicamente, tu tens neurónios que ligam, tu tens os motores, ou motores, motores aferentes e os sensoriais, ou seja, tens uns que vão enviar a mensagem do sistema sináptico para a tua mão, ou seja, para ela se mexer, tu queres mexer a mão e eles vão enviar uma informação para ela se mexer, e tens os sensoriais, basicamente. eh, ok? É simples. A nível celular, tu tens as células da glia, que sabes o que é que são? Exatamente. Estas células da glia podem ser os astrócitos, que são células grandes e estreladas, ok? Tens os oligodendrócitos, que são células pequenas e com problemas e com prolongamentos citoplasmáticos, um, e são células bastante curtas. Tens as células hipendimárias e tens as células de microglia, ok? Depois de cada uma delas tem estruturas diferentes e formas diferentes, está bem? Mas podes avançar. Isto nós depois quando estivermos a analisar, que é na próxima aula, quando eu te puder analisar imagens microscópicas para tu identificar o que é uma célula epitelial, o que é uma célula neuronal, percebes o que eu estou a dizer?
vai ser a próxima etapa, é uma parte mais. Eu vou-te fazer perguntas, vou-te mostrar coisas e vou-te perguntar o que é que tu achas que aquilo é, está bem? Ahm, e pronto. Depois fazemos uma análise citoquímica, depois de perceberes bem o que é isto, está bem? Ou seja, como é que se faz, como é que tu vais fazer a coloração para as células se conseguirem ver, etc. Ok? Pronto, ok. A nível de slides, eu por acaso queria ver se acabava isto contigo. Ok? Então, funções das células da neuroglia têm funções de sustentação, está bem? Transporte de substâncias, defesa, etc. Está bem? Podes avançar. As fibras nervosas, amielíticas e mielíticas, o que é isto? Sabes o que é? É simples, é. Imagina, as amielíticas são do tipo que envolve o axónio só com uma dobra. Enquanto que mielíticas é com várias. Pronto, é isto. Está bem? Pronto, podes avançar. O sistema nervoso pode ser classificado a nível anatómico. Pronto, nessas fases, mas isto é uma parte mais de anatomia, por isso podes avançar. Espinal medula. Hum, ok, eu acho que podemos concluir isto na próxima aula, juntamente com. O que é que tu achas? Só porque isto já é uma zona diferente do sistema nervoso, assim não ficamos a meio. Sim? Ok. E assim fazemos exercícios que só faltavam quase nada de slides. Ainda faltava pá, ainda alguns, mas não? Sim, é simples. Podes ir avançando, sim. Essa parte é sempre a andar. É simples de perceber. Uhum. Essa parte já não. Tá? Ok. Mas nós depois nós vemos isto com mais calma e eu depois faço o exame. Mas prepara-te, eu quero que tu venhas com estes três PowerPoints bem estudados, porque eu vou-te fazer perguntas e tu tens que identificar, está bem? Pronto. E assim fazemos já esta parte histológica, já fica arrumada. Depois falta a parte citoquímica também. Olha, tudo bom, Miquel. Não te roubo mais tempo. Tchau. Olha, estuda e alguma dúvida manda-me mensagem, está bem? Olha, bom fim de semana, descansa.